Pronto, voltamos aqui, agora a aula de instalações elétricas, né? Vamos lá, galerinha. Não desanimar, não. Boa tarde, meu jovem, mas é só a continuação da aula. Vamos lá. Sobre os motores elétricos de indução, certo? De rotor de curto-circuito, ok? É a aula de hoje. Só para a gente iniciar aqui, ó. A gente vai utilizar motor de indução trifásico com rotor gaiola de esquilo. Como a gente vai ver, como a gente já viu na aula passada, né? Aquele motor que até o Duarte Neto mostrou que tinha na casa dele e tal, né? Por serem aqueles que são mais comuns lá na indústria. Esse nome é dado devido ao tipo de rotor utilizado, que é o rotor em curto-circuito, tá? Apesar disso, algumas características básicas são interessantes ao estudo de comandos elétricos. Quando eu falar comandos elétricos, eu estou dizendo instalações elétricas, tá certo? Porque é um outro nome dessa disciplina. Basicamente, o motor de indução com rotor, gaiola de esquilo, é composto por duas partes. Tem o estator, certo? Que é o circuito magnético do motor elétrico. Geralmente ele é ranhurado, onde ficam as bobinas, que mediante ligação apropriada produzem o campo magnético. E tem o rotor, é o enrolamento constituído por barra de cobre, de alumínio, né, autocircuitadas, ou melhor, curto-circuitadas, né, nas extremidades. A corrente do circuito do rotor é induzida pela ação do campo girante do estator. O motor de indução em funcionamento significa que o campo magnético formado no circuito do rotor irá, então, perseguir o campo girante do estator. É como se fosse aquela corrida, que eu acho que vocês já devem ter visto, dos ímãs, né? Você bota positivo com negativo, ele gruda, né? É assim? Você bota positivo com positivo, ou negativo com negativo, ele vai se afastando, não é assim? Todo mundo já viu isso? Repele. Se repele? Já. Então, é o que acontece dentro do motor. Ele vai gerando o negativo com negativo, e aí ele vai empurrando a parte que se movimenta, entendeu? Ela vai empurrando e ele vai girando. É um campo magnético que é formado. Depois vocês podem ir num site muito bom, aí na internet, o youtube.com, e aí você dá uma olhadinha lá, que com certeza você vai ver como é que é o funcionamento aí desse motor, né? Desse estilo de motor, tá certo? Eu assisto lá a videoaula. É massa demais. Perfeito. Quando o motor é energizado, ele funciona como um transformador, né? Com o secundário em curto-circuito. Portanto, exige uma rede elétrica, uma corrente muito maior do que a nominal, podendo atingir 8 vezes o valor da primeira. Então, vamos supor que o motor ele funcione com 10 amperes. Mas aí, quando ele vai começar, ele puxa muita energia, né? Como eu já disse. A corrente ela tem que ser maior, pode chegar até 8 vezes. Então, ela pode chegar até 80 amperes, tá certo? As altas correntes de partida causam inconvenientes. Por quê? Porque existem dimensionamento de cabos, existe dimensionamento de cabos com diâmetros bem maiores do que o necessário, né? Além disso, pode acontecer queda momentânea no fator de potência, o que é monitorado pela concessionária de energia elétrica, causando elevação da conta de energia. Quando a gente pega e liga o motor, que ele dá aquela falta de energia momentânea, apaga um pouquinho as luzes e volta de novo, ali é a queda do fator de potência. A potência da casa ela diminuiu e quando ela aumenta, ela puxa muita carga elétrica, né? Ela puxa muita corrente elétrica e aí o contadorzinho, se for daquele de girar, né? Ele dá uma girada mais rápida, então ele gasta mais energia. Vocês estão me entendendo? Então, o que eu quero fazer com essa aula aqui? Eu quero aprender a ligar o motor para que ele não gaste tanta energia, entendeu?
Para evitar essas altas correntes, existem métodos de acionamento de motores elétricos que proporcionam uma redução no valor da corrente. Por exemplo, a partida estrela-triângulo, que a gente vai aprender a fazer na prática, a partida série paralela e a partida por autocompensador, que essa é a mais complicada para a gente fazer aqui pelo Google, né? Mas as outras dá para a gente fazer naquele aplicativo que eu disse que vou passar para vocês no Google Sala de Aula, tá certo? A gente vai ver como é que fica. A última característica importante do motor de indução a ser citada é a placa de identificação, que é o que a gente vai falar hoje, né? Traz informações importantes e algumas estão listadas a seguir. Observe. Na placa de identificação, normalmente vem esse CV, certo? Que é o que o CV? É a potência. CV é cavalo-vapor, tá? Ok? É a potência do motor. É a potência que o motor pode fornecer dentro de suas características nominais. O IP e N. I, todo mundo sabe que é corrente, né? Então, corrente de partida e corrente nominal. É a relação, né? É a divisão entre a corrente de partida dividida pela corrente nominal. Ok? HZ significa Hertz, né? É a frequência da tensão de operação do motor. RPM é a rotação por minuto. É a velocidade do motor na frequência nominal de operação. Ok? O que vem mais? Tem o V, que é a voltagem, é a tensão de alimentação. Tem o A, que é a amperagem, né? Na verdade, é a corrente que o motor absorve quando funciona a potência nominal, sob tensão e frequência normal. E tem o FS, que é o fator de serviço, fator que, aplicado à potência nominal, ele indica uma carga permissível que pode ser aplicada continuamente ao motor. É como se ele dissesse assim, esse motor aguenta até tanto, é a carga de serviço que ele tem. Eu tenho aqui um modelo de placa de identificação, está um pouquinho ruim de ver, né? Mas eu acho que dá para enxergar aí. Observem aí. Vocês vão ver aqui que tem o lote, né? A data. E aí você vai procurando e vai encontrando todos os componentes que eu falei aqui, tá certo? Ó. Aí é justamente a primeira questão do nosso exercício que eu vou passar para vocês no Google Sala de Aula. Vocês vão ter que ir na sua casa, procurar um motor, e todo motor, normalmente, ele tem uma placa de identificação como essa, tá? Então você vai lá, vai dar uma olhada na corrente, na voltagem, né? Vai dar uma olhada no fator de serviço e vai digitar e vai colocar para a gente no Google Sala de Aula. Fala. Mas lasca, no que tem aqui em casa tá todo preto, tá enferrujada a placa, tá quebrada a metade. Eu acredito. Tem algumas coisas que vai acontecer, mas tem outros motores, você vai procurar. Já achei aqui no meu, hein? Muito bem, gatinho. Mostra aí, bota aí, logo aí. Bota aí, dá pra mostrar? Aí, garoto, é da VEG, esse bicho é do bom, viu? Aí você dá uma olhadinha, porque a câmera tá tremendo muito. Yes. Mas é isso. Dá pra ver aí, né? Dá pra ver, não dá? Consegue ver aí a voltagem, né? A tensão, a amperagem, a corrente, né? Dá para ver tudo isso aí. O fator de serviço deve ter, tá certo? Então, vocês vão analisar tudo isso aí e vão mandar no Google Sala de Aula. É a primeira questão, tá bom? Então, essa Mas aula... é obrigado o motor ser trifásico? Não é obrigado não, viu? Só para vocês terem uma ideia da placa de identificação. Eu vou parar de gravar aqui e aí eu vou falar sobre o exercício para vocês, tá?